Eu quero nessa noite conversar com os irmãos sobre algo que eu creio Deus tem trabalhado numa série com o pastor Alexandre, já nesse mês de julho, certo? Mês de julho, a respeito sobre maturidade. E eu quero falar algo com vocês hoje que eu creio vai ajudar muito você a viver uma vida madura em Cristo. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, ela se chamaria Profundidade gera maturidade. Diga comigo bem forte, profundidade. Diga bem forte, profundidade gera maturidade. Romanos capítulo 11, verso de número 33. Romanos capítulo 11, verso de número 33. A palavra de Deus, ela diz assim: ó profundidade, o apóstolo Paulo diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Verso 36 também. Quem primeiro deu para que ele o recompense? 1, 2, 3 e voltando. Aí, não, aí pulou por Romanos 8, isso é forte. Isso também é tremendo. Mas é Romanos 11, 36, isso, só para a gente fechar. Pois dele, vamos dizer juntos esse versículo? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Queremos ouvir com um ouvido atento, com um ouvido aberto. Não deixe a gente ficar distraído com essa semana, com a preocupação de segunda-feira, contas a pagar, casa, família. Não deixa nada roubar a nossa atenção essa noite. Nós queremos declarar que vamos ouvir a tua palavra e vamos ser transformados pelo teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns teólogos chamam o texto que nós acabamos de ler de doxologia. A expressão doxologia a doxo fala de glória, e a logia fala de logos, de palavra, uma palavra de glória, um reconhecimento de glória. Essa doxologia de Paulo, no meio de tantas verdades que ele compartilha em Romanos, é o momento que, depois de falar tanto sobre a soberania de Deus, sobre a grandeza de Deus, ele para louvar, para fazer essa doxologia e dizer: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele termina como nós acabamos de falar. Ele diz: por ele e para ele são todas as coisas. Agora, interessante, você parar para pensar e ver Paulo elogiando, louvando a questão da profundidade da sabedoria de Deus, da profundidade de Deus. Paulo para reconhecer, Paulo para louvar a profundidade do Senhor. Quando a gente para e vê ele falando sobre essa riqueza, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, a gente repara que Paulo não só está reconhecendo, mas está desejando isso. Paulo foi um homem que viveu coisas profundas em Deus. Em terceira pessoa, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que conhece um homem em Cristo, mas esse homem em Cristo que ele conhece, ele está falando a respeito dele mesmo. Ele diz que subiu até o terceiro céu, ouviu coisas inaudíveis, ouviu coisas incríveis, inefáveis, ouviu coisas incríveis que ao homem não é permitido falar. Paulo viveu o céu, viveu milagres, sinais, era um homem de oração, um homem usado em profecias, em dons, um homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, que no Brasil, em 2021, nós paramos para estudar as revelações profundas que Deus deu a esse homem. Paulo viveu profundidade. Paulo era um homem maduro, que se aprofundou nas coisas de Deus, mas aqui, além de reconhecer, Paulo está dizendo: ó profundidade. Mais do que um reconhecimento, Paulo está vendo que o que ele conhece,
ainda não é tão profundo, porque é muito mais do que ele pode pedir, ou muito mais do que ele pode imaginar. O homem maduro, Paulo, que viveu a profundidade em Deus, é um homem também que está reconhecendo que existe mais para conhecer. Irmãos, é interessante você ver a relação entre maturidade e profundidade. Aliás, Paulo, como uma pessoa madura, desejando e reconhecendo a profundidade de Deus, nos mostra uma coisa: a maturidade, ela é quase um sinônimo de profundidade. E assim a gente já pode ver pelo contrário também, né? Uma pessoa imatura é uma pessoa, em geral, superficial. Olha para uma criança, por exemplo, e pede para ela falar sobre um assunto, e você vai perceber que a imaturidade da criança revela que ela vai falar para você coisas superficiais daquele assunto. Porque todo o imaturo é superficial. É o maduro que é uma pessoa com profundidade. Interessante você pensar que uma pessoa madura, ela é sinônimo de profunda, ou ela é sinônimo de alguém que busca e vive a profundidade, como Paulo anela por isso. Agora, por outro lado, irmãos, é interessante pensar que a profundidade, ela leva à maturidade. Eu já conheci pessoas superficiais no espírito, superficiais nos assuntos de Deus, superficiais no que se diz respeito a Deus, e essas pessoas olham e decidem por se aprofundar mais. E elas decidem por ler mais a palavra, se aprofundar mais nos livros, se aprofundar mais em oração. E essas pessoas imaturas e superficiais, que decidem se aprofundar mais, depois de um tempo se aprofundando, você começa a reparar que essa pessoa está mais madura. Por quê? Porque profundidade gera maturidade. Vamos dizer de novo? Profundidade gera maturidade. Uma decisão que nós tomamos por nos aprofundarmos nas coisas de Deus, nos leva a um amadurecimento. E isso não diz respeito a ter 50, 60 anos de idade, porque todos nós aqui nesse auditório conhecemos gente que tem idade e não tem maturidade. Quem já conheceu gente que tem idade e não tem maturidade? Levanta a mão e o pé. Pé para confirmar. Drummond falou, tem idade, mas não tem maturidade nenhuma. Terrível dizer o que eu vou dizer agora, irmão. Às vezes a pessoa não é nem idade cronológica, mas tempo de igreja. A pessoa tem 15 anos que é cristã, mas ainda é imatura. Porque tempo de igreja não faz homens e mulheres maduros. Deveria fazer, mas muitas vezes o que nós percebemos é que as pessoas têm frequência na igreja, mas não têm amadurecimento na fé. Irmãos, nós estamos numa crise de superficialidade da nossa geração impressionante. Nunca se teve tantas Bíblias de estudo no mercado para adquirir, nunca se comprou tanto Bíblia de estudo e nunca se estudou tão pouco. A nossa geração relativiza o estudo, o aprofundamento em verdades, e depois essa própria geração não entende por que a vida não está caminhando como deveria na fé cristã. É incrível, gente, na igreja evangélica brasileira, nós parece que fizemos da fé um amuleto, para proteger a gente. Olha uma pessoa, olha o brasileiro, não precisa ser cristão não, olha o brasileiro usa a fé para proteger, mas não tem compromisso nenhum com ela. Brasileiro tem galho de arruda, pirâmides, imagem da Nossa Senhora Aparecida, livro do Allan Kardec, cristal e o Salmo 91 só para garantir. Mas tudo isso, quando você vai olhar, é para quê? Para proteger, para abençoar. Mas quando se fala de se aprofundar para ter compromisso e viver as coisas profundas de Deus, há uma geração saindo.
Mas a Lagoinha, Teresópolis, não vai ser uma geração, não vai ser crentes apenas com um número. Aqui Deus está levantando uma geração madura para testemunhar do Evangelho na região serrana. Quem está comigo nessa? Irmão, se esse é o caminho, eu preciso trilhar esse caminho. Se a profundidade me leva à maturidade, se me aprofundar me leva a esse crescimento espiritual que eu preciso. A profundidade vai gerar em mim o quê? Ela vai fornecer em mim o quê? E quando a gente vê o que ela fornece, vamos ver como chegar nessa profundidade. Queria que você viesse comigo em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, diz assim. Quem não puder acompanhar, pode acompanhar aqui no telão aqui. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, o que, gente? Cresçam. Para que por meio dele cresçam para a salvação. Pausa aí. Olha aqui para mim. Quando Pedro fala assim, gente, ele diz em uma outra versão, ele fala assim, desejai ardentemente como criança recém-nascida. O recém-nascido, gente, o John está ali, recém-nascido, filho do pastor Renan e da pastora Ana. O John está ali. Para a existência dele, irmãos, a primeira nutrição que ele teve foi o leite. E para nós, nascidos de novo no Evangelho, Pedro está dizendo o seguinte, deseje esse leite, para que vocês cresçam. Agora, Lagoinha, preste atenção nisso aqui. Ele está usando uma simbologia da Bíblia, da palavra, como leite puro. Essa palavra de Deus, ela faz eu e você crescermos. Agora, amado, eu sou apaixonado pela simbologia do leite. Não só porque o leite tem nutrientes para o corpo físico, por exemplo, do John, para ele crescer. Não, por quê? Porque a realidade aqui, gente, é líquida. Assim como o leite, a água que está aqui, você não pode, para pegar os nutrientes de um leite, você não pode, imagina que tenha leite aqui nessa canequinha. Irmão, você não pode olhar para o leite e achar que você vai crescer. Você não pode deixar o leite perto e achar que vai crescer. Não, vocês não pegaram. Pode ficar comigo, o leite, e eu até levar para lá e para cá, mas ficar comigo, ser familiar meu, não vai fazer o leite trazer nutrição para que eu cresça. Drummond, o que você está dizendo? Que o leite da palavra não é para você simplesmente ficar familiarizado com ele num culto, ou olhar ele num telão, mas que ele entre dentro de você e traga nutrição. É só a experiência com leite que vai te fazer crescer. Quando o leite da palavra entra no seu organismo, é que você cresce. É que você vai para um lugar mais profundo. Não há crescimento sem que você coloque o leite para dentro. Ei, gente, é nutrição, é ingerir, não é isso aqui não, né? Porque tem gente que é assim, esse leite é branco, semi-desnatado, só de olhar já sei a coloração. É um branco do dente do Firmino. É um branco leite. Irmão, alguém é capaz de olhar para um leite, dizer a cor dele, pode dizer a densidade dele, mas você não cresce filosofando sobre o leite. Drummond, o que você quer dizer? Que tem gente que sabe até os versículos de cor, irmão. Até fala sobre teologia um com o outro, mas o que faz a gente crescer para a maturidade é a experiência com o leite. A profundidade gera maturidade. Por quê, Drummond? Porque ela me leva a ter experiência.
Repara que não é uma ideia simplesmente de falar ou de estar perto, mas uma ideia de entrar, de beber. Aliás, a Bíblia, irmãos, é cheia dessa ideia, tanto de alimentação quanto de ingestão de líquido. A Bíblia fala que a expressão da palavra, ela é água, ela é pão, ela é mel. Agora, repara, e eu pedi para os irmãos pararem com a projeção do versículo, porque o versículo 2 fala isso, né? Para que vocês possam beber do leite não falsificado, leite puro, vocês vão crescendo. Agora, olha o verso 3, olha a sequência, o versículo seguinte. Agora que provaram que o Senhor é bom. A Revista Corrigida, sabe como é que ela coloca esse texto? Se é que tendes provado que o Senhor é bom. Redobra a atenção aqui comigo. Espera aí, Drummond, deixa eu ver se eu entendi. Para eu crescer, eu preciso ingerir o leite da palavra. Mas ele parte de uma premissa, ou de um pressuposto, que eu já tive uma experiência, que eu já provei que o Senhor é bom. Em outras palavras, irmão, para eu tomar o leite da palavra, que vai fazer eu crescer, ele está dizendo, você então já teve uma experiência de que o Senhor é bom. Eu até separei para vocês aqui a definição no original grego dessa palavra provar. Bota de novo o texto aí, pode botar do jeito que está aí. Olha como é que ele fala assim, ó, agora que provaram. A palavra provar, gente, ela indica no original o seguinte: experiência, testar o sabor, saborear, sentir o sabor de, tomar uma refeição, apreciar, sentir, servir-se, nutrir-se. Drummond, o que você está dizendo aqui? Tome o leite da palavra para vocês irem crescendo, mas primeiro, já experimenta a bondade de Deus. Irmãos, Deus não quer filósofos, Deus quer degustadores. Se eu quero amadurecer, eu não posso simplesmente falar sobre, eu tenho que experimentar. Você já experimentou a bondade de Deus? Você já teve uma experiência na sua família, quando você confessou o seu pecado, ao invés de te acusar, Ele veio, te abraçou e te perdoou os pecados. Você já teve uma experiência com a bondade de Deus na tua vida? Irmãos, é algo que eu, pastor Mineiro, pastor Renan, nenhum pastor pode dar a ninguém, porque todos nós precisamos de uma experiência pessoal com o Senhor. E eu quero colocar um fogo em você essa noite, porque o pastor Vitor Hugo veio aqui, pastor Janderson veio aqui nessa semana que passou, e muitos ficaram admirados com a beleza, com a grandeza do que Deus fez na vida deles. Mas Deus chamou você para ter uma experiência única com Ele, irmão. Ele está falando, vem cá experimentar que eu sou bom. Porque quando você experimenta a bondade de Deus, você cria o fundamento para que você possa crescer. E aqui eu entro num terreno, irmãos, que muitos não gostam de falar. Qual o terreno, Drummond? Que a fé cristã, irmãos, ela precisa ser experimentada. Alguns irmãos têm medo de falar isso, que eles falam assim, mas Drummond, a experiência, você fala de experiência, mas e a palavra? Irmão, nenhuma experiência com Deus pode ir contra a palavra de Deus. Isso é algo que nós jamais vamos apregoar dentro da igreja. A experiência que eu tenho com Deus na minha casa tem que regular, ou tem que estar em sintonia com a Bíblia, com a palavra de Deus. Agora, gente, eu não posso entrar num terreno onde eu venho a culto e saio de culto. Eu estou só familiarizado com Deus, mas não estou experimentando Deus. A profundidade que gera a maturidade é uma profundidade que nos leva a experimentar.
Olha para a Bíblia e você vai ver que a Bíblia é um livro com gente com experiência. Ô gente, Jacó não é um personagem inventado. Não, Jacó é um homem que viveu. E Deus toca na coxa dele e muda o andar dele. Saulo era um assassino, teve uma experiência com Jesus no caminho para Damasco e nunca mais foi o mesmo, virou um apóstolo. A mulher samaritana teve 6 relacionamentos, mas depois virou uma missionária, gente. Sabe por que eu estou dando tanto exemplo? Porque cada um deles teve uma experiência. Mas eu não quero ler sobre as experiências de outros, eu quero viver a minha experiência. Porque é isso que fundamenta o crescimento de uma igreja. Experiências alinhadas com Bíblia, com palavra de Deus. É surreal, irmão, conversar com pessoas que parece que nunca experimentaram. Eu era um adolescente com 14 anos de idade, irmão, fadado a ficar numa vida solitária, até que um dia, eu orando, a minha vida nunca mais foi a mesma. Vários irmãos aqui poderiam dizer, não, pastor, eu estava no meu trabalho, quando entrou um homem lá e começou a orar, eu senti algo, eu recebi algo, que eu nunca mais fui o mesmo. Gente, isso não é teoria, é uma experiência que Deus quer trazer a cada um de nós. Irmão, o que eu faço? Eu quero. Quem quer ter mais experiências quando eu levanto a mão aí? Você fala, irmão, eu quero ter. Então faz uma coisa, irmão. Eu vou ensinar para você agora. Bebe, irmão. Como é que eu faço isso, irmão? O mundo é espiritual. Como? Creia. Creia que Ele está presente. Porque tem gente que vai orar, irmão, por experiência. Fala assim, quem sou eu para ter a experiência? Experiência é coisa para os pastores. Não, eu comecei, pastor. Até comecei. Eu criei nessa palavra. Comecei a buscar, mas eu não tive experiência nenhuma. Ei, irmão, você deve perseverar para ter experiência com aquele que é maior do que você. Vai profundo. Já foi na praia, quando você vai na praia assim, você vai entrando na água, irmão, é o primeiro passo, fala comigo, se no primeiro passo que você dá, você já aprofundou? Não, você dá um passo, dá outro, se você tiver com água gelada de Cabo Frio, então você, ó que água gelada, mas você vai dando passos até chegar no profundo. E naquelas santas aglomerações, né, que a gente tinha na praia. Quem lembra? Que passavam os vendedores. Queijo quente R$1. Água de coco R$50. Criançada para lá, para cá, todo mundo. Aquela barulheira. Dá até vontade. Aquela barulheira. Aí você fala assim, vou entrar no mar. Irmão, na hora que você entra, que você vai andando, você ainda está ouvindo o barulho da areia, vendedores, crianças brincando, aquela coisa toda. Mas quando você vai e mergulha, o barulho da superfície se esvai. Insiste mais, gente. Talvez só molhou o tornozelo, mas Ele quer te levar para um lugar ainda mais profundo. Aleluia! A profundidade leva a experiências, mas Marcos 4, versos 5 e 6 fala de algo que a profundidade leva ou gera em nós. Marcos 4, verso 5 diz assim: porque parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era o que, gente? Porque a terra não era o que, igreja? Profunda. Todo mundo conhece esse texto, é a famosa parábola do semeador que Jesus conta. Uma semente caiu
à beira do caminho, outra em solo rochoso, outra em espinhos e a outra boa terra. Agora, eu separei para você uma passagem que fala do segundo tipo de solo, que é o solo chamado de solo rochoso. Interessante, irmãos, porque esse solo rochoso era um solo que não era simplesmente cheio de rochas à direita ou à esquerda. Tinha terra e embaixo da terra tinha rocha. E o que aconteceu nesse solo? Preste atenção aqui. A semente caiu nesse solo. A semente, ela penetrou no solo. Mas repara uma coisa. Ela brota nesse solo, mas ela não chega a frutificar. Por quê? Porque o texto é claro em nos dizer que a terra não era profunda. Interessante que nesse solo, gente, veio o sol veio, e quando o sol veio, o sol fez secar a árvore. Ela brotou, mas quando veio o sol, ela secou. E o sol, na parábola, na simbologia que Jesus traz, é a adversidade. O sol, a adversidade, fez secar aquela árvore que tinha brotado. Agora, amado, essa árvore, a semente que foi lançada, ela apareceu logo. Você sabe que tem coisa superficial que aparece logo? Que logo das caras. Eu já vi ministério, irmão, que baixa a semente tocar na terra, parece que já aparece logo. A pessoa já está fazendo isso, aquilo, tem não sei quantos seguidores no Instagram, aquela coisa toda, parece, a pessoa olha e fala, cara, fulano está bombando. Mas fulano nem se aprofundou direito ainda. E já está, irmão, tem semente que é superficial e está dando fruto. Mas sabe qual é a tristeza? Quando o sol da adversidade vier, ela vai secar. Tem gente à tua volta que pode já estar aparecendo, mas a gente não está procurando aparecer, a gente está procurando profundidade. E é exatamente a profundidade que vai gerar o fruto da maturidade. Agora, Lagoinha Teresópolis, me escuta bem. Depois desse mais de um ano de pandemia, eu tenho escutado pessoas dizendo assim para mim, pastor, eu me desviei por causa da pandemia. Larguei a igreja por causa da pandemia. Larguei o Senhor por causa da pandemia. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém larga a igreja por causa do sol da adversidade. Uma pessoa larga o Senhor por causa de falta de profundidade. Não foi o sol o fator do desvio, mas a falta de profundidade naquilo que é de Deus. Não é pandemia, problema financeiro, problema familiar que desvia um crente, é falta de profundidade em Deus e nas coisas de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê, Drummond? Porque profundidade traz firmeza. Quando Paulo em Efésios 4 fala dos dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o mestre, lá em Efésios 4,14 ele fala assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que Paulo está dizendo? Eu coloquei os ministérios na igreja para que a igreja seja madura, não seja menina inconstante, levada para cá e para lá. Porque só é levado, irmão, quem não tem profundidade. Você sabe que tem gente sendo levado por todo o vento de doutrina, e não só por todo o vento de doutrina, mas todo o vento de problema. O problema vem, irmão, vai embora. Por quê? Porque falta firmeza. E a firmeza é para quem? É para quem tem profundidade. E essa profundidade, irmão, faz eu ter a maturidade de ficar firme no meio dos problemas. Lembra que Jesus contou uma parábola também, dizendo que alguém construiu uma casa na areia e outro na rocha.
Quem construiu a casa na areia? Veio o vento, veio a tempestade e derrubou a casa. Mas a mesma tempestade, gente, veio para a casa que teve rocha, que foi construída na rocha. A mesma, gente, tempestade vai vir sobre você, sobre o seu vizinho, sobre alguém perto de você. Não é tempestade que derruba a casa, é a falta de profundidade no fundamento certo. A profundidade gera experiências, gera firmeza. Um texto muito famoso, Ezequiel, capítulo 47, verso 5. Diz assim, olha só que você vai ler. Ezequiel 47, verso 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Por quê? Porque a água havia aumentado. E era tão, o que, gente? E era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Olha aqui para mim. Vocês conhecem esse texto, famosíssimo. Ezequiel entra no templo. E quando ele entra no templo, ele vê um rio saindo do templo. Agora, gente, olha só isso. O rio dava no tornozelo, no joelho, nos lombos, à altura da cintura. Mas quando chega no verso 5 que nós acabamos de ler, ele chega na parte da visão, onde as águas tinham aumentado muito, e ele diz que essas águas estavam profundas. A profundidade leva a experiências, a profundidade leva a firmeza. Agora, esse texto nos mostra algo impressionante sobre profundidade. Porque enquanto Ezequiel estava com águas nos joelhos, nos tornozelos e na altura da cintura, ele estava no templo. Até o verso 5, gente, a visão é toda templária. É como se Ezequiel, só para ilustrar para vocês, é como se Ezequiel estivesse aqui nesse auditório, no templo, assim, físico, né? E esse lugar inundasse. Enquanto estava nos tornozelos, estava no templo. No joelho, estava no templo. No lombo, estava no templo. Mas depois do versículo 5, quando a água ficou profunda, a visão muda. Como é que é isso, irmão? Aí já não está no templo, no auditório. Aí já está na Avenida Lúcio Meira, no Dedo de Deus, Granja Comari, Petrópolis, Nova Friburgo. A visão sai do lugar físico e ela agora passa no leito de um rio que estava seco, que agora é transbordante. E de repente começa a gerar árvores com folhas de remédio. De repente dentro da água começa a gerar muito peixe, que é símbolo de vidas, de almas. E depois a água deságua no Mar Morto, e tudo que está morto no Mar Morto é transformado em vida. Irmão, o que você está dizendo? Que quando você se aprofunda, flui para fora. Sai do templo que é você e inunda quem está fora. Chega para quem está ao seu redor. Irmão, tem tanta gente tentando funcionar. Mas o nosso amado pastor Felipe Valadão tem uma expressão que eu gosto muito. Diz assim, tem tanta gente tentando funcionar, mas Deus chamou a gente para fluir. É tanto máquina, irmão, parece que a gente está fazendo, não, eu tenho que chegar a GC, eu tenho que fazer isso e aquilo. Deus está falando, filho, só se aprofunda. Porque quando você abrir a boca para falar no GC, vai fluir. E fluir é diferente de funcionar. Esse funcionar burocrático que muita gente tem vivido, porque está na superficialidade, na imaturidade, que ele tenta fazer, irmão, parece que está fazendo com a força dele as coisas crescerem. Mas tem uma geração que escolheu o melhor, escolheu a boa parte que não vai ser tirada. Ela se aprofunda. Ô irmão, é interessante. Quanto mais você aprofunda, mais você flui. Você sai de você e começa a ir para os outros. Você começa a ver vidas no meio do caminho de uma forma mais natural, mais tranquila, mais suave.
Me dói ouvir pessoas falando assim, não, o trabalho na casa de Deus é muito pesado, é muito duro. É porque você está funcionando quando deveria estar fluindo, irmão. Tem desafio, tem dificuldade, claro que tem. Mas para quem vai profundo, o fluir é natural. Eu não estou dizendo que vai ser 1000 maravilhas. O que eu estou dizendo, irmãos, é que existe uma vida cristã mais leve do que muitos de nós estamos vivendo. Mas não disponível para simplesmente pessoas que estão com águas nos tornozelos e acham que está tudo bom. Já venho à igreja domingo, já faço isso ou aquilo, está bom. Peraí, não, irmão, vai mais fundo. Vou dizer, a vida cristã é muito chata para quem se limitou a ficar na superficialidade, gente. Na superficialidade, você toca na água, mas ainda está ouvindo o camelô gritando, ainda está ouvindo os problemas, ainda está ouvindo gente, irmão. E pior, a gente está fazendo parte do tumulto também. Mas nos meus olhos, eu estou vendo uma geração que vai escolher pela profundidade. Fala para o seu irmão assim, você vai fluir. A profundidade nos leva a fluir para fora. E para a gente terminar em 1 Coríntios capítulo 2, queria até chamar os músicos aqui no altar. 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. Vamos ler juntos esse versículo? Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Só eu estou lendo, vamos juntos, gente? 2, 3 e... Deus. Olha o verso 10. Mas Deus o revelou a nós. Pode ler. As coisas mais o quê? Espera aí, irmão, se tem coisa mais profunda de Deus, também tem coisa rasa de Deus. E coisa rasa, irmão, alguém pode, até criança toca em água rasa, mas profundidade é para quem tomou uma decisão diferente. Agora, me escuta, a profundidade gera essa maturidade, gera experiência, gera firmeza, nos leva a fluir para o outro, para fora. Mas eu quero terminar a mensagem exatamente olhando para o que a gente está lendo agora, porque o texto diz o seguinte: o seu olho não viu certas coisas, nem o seu ouvido, nem na sua mente e na minha mente não penetrou ainda o que Deus tem preparado para nós que o amamos. Mas ele fala assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Algumas versões falam assim: porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Por favor, não distrai no final da mensagem. Por que existe revelação para mim e para você? O texto é autoexplicativo, gente. Por que ele revela para mim e para você coisas? Porque esse Espírito que revela, ele já mergulhou na profundidade de Deus. Eu queria imaginar com você uma cena, como uma ilustração. Imagina Deus como um grande oceano, e o Espírito Santo como um mergulhador. E o Espírito Santo vai profundo no oceano, que é o coração de Deus. E de lá, do coração de Deus, ele extrai o que você não viu, o que o seu ouvido não ouviu. E porque ele foi na profundidade, é que ele te revelou. Porque uma das questões mais maravilhosas que nos levam à maturidade na profundidade se chama revelação. Revelação está associada à profundidade.
Aqui a profundidade é do Espírito, mas eu e você vamos ter revelação aonde, Drummond? Nesse lugar profundo. Tem coisa, gente, que não está na superfície dos seus olhos, dentro da sua casa, do ministério. Tem soluções que você não está vendo, tem coisas que você não está percebendo, mas Deus quer revelar ao teu coração. Como? Na profundidade. Lembram de Pedro? Jesus entrou no barco de Pedro, pegou para a multidão, acabou o sermão. Jesus virou para o Pedro e falou assim: pega as redes e vão para o lugar mais fundo. Agora você há de concordar comigo que Jesus podia ir ali na superfície mesmo, né? Eu acho que vocês creem comigo assim. Imagina Jesus na superfície, aguinha assim rasa, no rasinho. Mesmo no rasinho, Jesus virar e falar assim: nem precisa ir no mar fundo. Joga as redes aqui, Pedro. Pode jogar. Quem crê que se Jesus falasse isso ia acontecer? Eu creio. Então peraí, Drummond, não é questão de ir mais fundo que faria um milagre, porque ele poderia ser feito ali no raso mesmo. Mas Jesus vira para Pedro e fala assim: vamos ao lugar mais fundo. Todo mundo conhece a passagem. Jesus vai para o lugar mais fundo, chega lá, o milagre acontece, o barco enche de peixe, quase que afunda. Aí, irmão, Pedro, a Bíblia fala que ele ficou admirado, maravilhado. Agora me deixa dizer uma coisa para vocês, preste atenção nisso. Esse texto que eu estou citando, essa passagem famosa, está em Lucas 5. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque em Lucas 4, Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma. Jesus entra lá e cura a sogra de Pedro. Isso indica o quê? Pedro já tinha visto um milagre na casa dele. Segundo teólogos, irmãos, esse não é nem na casa da sogra, da casa de Pedro, onde a sogra foi curada, foi o primeiro encontro. Muitos estudiosos relatam que João 1, quando Jesus chama Pedro, e ali Jesus faz o primeiro momento de mudar o nome dele, também já havia conhecimento. Aliás, fica muito claro quando Pedro fala assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda. Mestre, gente, se ele fosse uma pessoa que não conhecesse Jesus, não seria essa expressão que ele usaria. Drummond, o que você está dizendo? Que o nosso Pedro aqui, irmão, já conhecia Jesus como mestre, já tinha visto um milagre na casa dele, mas foi no lugar mais fundo. Foi no lugar mais fundo, gente, que ele, e eu acho isso incrível, gente, porque quando Jesus curou a sogra dele, Pedro não falou para Jesus: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas nesse lugar mais fundo, Pedro falou: Senhor, quando ele viu o barco cheio de peixe, irmão, ele falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando a sogra dele foi curada, ele não fez isso. Mas aqui com esse barco, irmão, ele falou: Senhor, afaste de mim, eu sou um homem pecador. Irmão, o que ele teve no lugar mais fundo? Revelação sobre ele. Você sabe que essa é uma das maiores revelações que nós podemos começar a ter na nossa vida, porque só é vitorioso quem entende que é derrotado, só vai ressuscitar quem entende que está morto, só vai vencer quem entende que era um fracassado, porque Jesus Cristo revela para você. Se você está nos visitando aqui, você pode estar no pecado, indo para o inferno, mas Jesus pode abrir seu coração e mostrar para você: filho, eu tenho salvação, você não precisa ir para lá. Deixa ele abrir teus olhos. Meu
Lembra de Isaías? Isaías viu o Senhor no templo. E quando Isaías viu, irmão, Isaías não era o pastor Mineiro, nem o pastor Felipe Valadão, nem o pastor Márcio Valadão. Isaías era o profeta da nação inteira. Isaías viu o Senhor no templo. E quando ele viu, ele falou: revelação pessoal, ai de mim, porque eu estou junto com um povo de lábio sujo, lábio impuro. E na verdade os meus lábios são impuros. O que Isaías teve? Revelação dele. Irmão, desculpa, mas vou falar com toda bondade. Ninguém aqui, irmão, tem tanto patente espiritual como Isaías tinha. O cara era profeta da nação inteira. Mas quem disse que cargo esconde a impureza que há em você? Porque quando você está diante de Deus, no lugar mais profundo, Ele te mostra coisas que estão falhas no seu caráter. Agora, vamos parar para pensar. Se Jesus, no lugar mais fundo, só mostrasse isso, a gente estava frito, ia dar depressão. Se no lugar mais profundo, eu e você só tivéssemos revelação sobre a nossa fraqueza, a gente ia fazer igual Pedro: afasta de mim. E não apenas iríamos falar, mas iríamos tentar nos afastar. Aliás, eu já vi muita gente assim: pastor, eu não mereço não, eu falho nisso, eu falho naquilo, eu vivo na pornografia, eu vivo nesse pecado, eu vivo naquele outro. E ele já me mostrou o meu erro, a minha falha. Mas irmão, quando você vai no mais profundo, Ele não te revela apenas quem você é. Jesus apareceu e falou assim, Jesus virou para ele e falou: não temas, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Porque no mais profundo, Ele não te mostra só a tua fraqueza, Ele te mostra o seu destino. Talvez você vai ficar e falar assim: mas eu, pecador, Ele vai me fazer pescador. É, irmão. Eu acho lindo, porque Jesus cumpriu isso no primeiro derramado do Espírito. O Pedrinho, que negou 3 vezes Jesus, é o primeiro pregador da história da igreja. Lança a rede e milhares de homens se convertem ao Evangelho, porque ainda Ele é aquele que transforma pecadores em pescadores, irmão. Ele é aquele que transforma a tua história. Se você for no mais profundo, você terá revelação. Aleluia. Se você quer nisso, fique de pé, meu irmão, de sentar. Isso. Levante as suas mãos aos céus. Isso, Lagoinha Teresópolis, isso. Levante as suas mãos aos céus. É tempo de profundidade.